O que é destaque nesta edição? Acusado de pedofilia, Adair Pinheiro tem pena de 11 anos extinta e ganha liberdade. Ministério Público Federal quer vida a uma pessoa desativada até abril. Rodoviários descartam nova paralisação. Produção de bicicletas no polo industrial de Manaus caiu mais de 11%. Brasil está no 79º entre 176 países, aponta ranking da corrupção. Depois de sofrer AVC, é grave estado de saúde de Maria Letícia, mulher de Lula. Trump promete anunciar hoje construção de muro na fronteira com o México. Terroristas invadem hotel na capital da Somália com muitos mortos e feridos. Motoqueiros fantasmas aterrorizaram a cidade durante a noite e madrugada. Mataram um homem no Jorge Teixeira e após perseguição ao carro da vítima executaram um comerciante no Lírio do Vale. O Jornal da Manhã começa agora às 5h48. Previsão do tempo. É encoberto ou nublado com pancadas de chuvas isoladas, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O clima-tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 10 milímetros. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima será de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 84%. Os ventos sopram velocidade insignificante. Quarta-feira, 25 de janeiro de 2017. Hoje é o dia da conversão de São Paulo Apóstolo. É o dia também do carteiro e o dia nacional da Bossa Nova. De segunda para terça-feira, o Rio Negro subiu mais 12 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 18 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar Juricaba ou Ponta Pelada estão operando no momento sem restrições para pousos e decolagens. Dois fatos marcantes da história. Em 1875 era inaugurada a linha regular de vapores entre Liverpool e Manaus. Já em 1554 era fundada a cidade de São Paulo de Piratininga pelos jesuítas. Eles fundaram o povoado e o colégio. 5h49. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Após quase 2 horas, a reunião entre rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, na Prefeitura de Manaus, terminou sem definição do novo valor da passagem de ônibus. No entanto, os rodoviários informaram que não realizarão greve. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Gevancir Oliveira, informou que a reunião foi boa e proveitosa. No entanto, não informou possíveis valores da negociação salarial. O sindicato resolveu suspender qualquer tipo de paralisação ou greve. Eles, os sinetranos, ofereceram uma proposta que ainda não posso falar os valores. A gente só vai finalizar o acordo na quinta-feira com o próprio prefeito Arthur Neto, disse Gevancir. Caso aceite o valor do reajuste, os rodoviários receberão a partir de março, segundo Gevancir Oliveira. A categoria dos trabalhadores reivindica o pagamento dos dissídios coletivos de 2016, que tem data base até o dia 1º de maio e está sob análise do Tribunal Superior do Trabalho. Atualmente, os rodoviários recebem entre R$1.043 e R$2.093. Alberto Pellegrini, tudo tranquilo com o transporte coletivo neste fim de madrugada e início de manhã? Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Tá sim, Paulo, tudo tranquilo. Nós já passamos na garagem da Cascavel, da Eucatu, né, que fica na Avenida Camapuã, e acabamos de passar, Paulo, agora que estamos em direção ao pronto-socorro João Lúcio, passamos em frente à Global e tá tudo tranquilo também nessa empresa que cobre a zona leste da cidade. Pellegrini, tivemos um assalto a ônibus ontem, inclusive com passageiros feito reféns. Pois é, Paulo, mais um, né? Mais um assalto aí a coletivos, apesar da polícia estar fazendo o cerco aí, no dia de ontem prendeu alguns bandidos também que estavam cometendo esse tipo de crime. Aconteceu agora mais um, né, Paulo? E vamos esperar aí que a polícia coloque também as mãos neles, já que teve inclusive passageiro ferido. Situação realmente muito complicada em relação a esse tipo de assalto, mas a polícia está aí, Paulo, vamos esperar que continue diminuindo ainda mais esse tipo de prática. Alberto Pellegrini, os prontos-socorros da cidade com movimentação grande durante a noite e madrugada? Intensa, Paulo, muito intensa, mas no setor clínico, Paulo, vem crescendo e muito devido à chamada virose, Paulo Guerra, mas
como da gente, tanto no pronto-socorro 28 de agosto, quanto no pronto-socorro João Lúcio. Para se ter uma ideia, Paulo, aproximadamente 800 pessoas procuram cada unidade de saúde dessa. Isso sem contar com os SPAs que estão abertos aí também 24 horas, tipo do Coroado, da Cidade Nova, recebendo muita gente, Paulo, com os sintomas aí de febre, dor pelo corpo. Chega a gente aí quebrada realmente em relação a essa mudança de clima aí, Paulo. Alberto Pellegrini, os motoqueiros fantasmas aterrorizaram durante a noite e madrugada. Terrorizaram sim, Paulo, né? Na situação do bairro Lírio do Vale, Paulo, um carro de um homem, um EcoSport, estava sendo perseguido por uma moto, Paulo. Os motoqueiros estavam atirando contra esse carro. De repente, uma das ruas, ele perdeu o controle do carro, subiu na sarjeta e passou por cima de uma moto. A moto ficou embaixo do carro, os motoqueiros pararam do lado dele, dispararam mais outros tiros, matando esse homem de 36 anos na hora, Paulo. Pellegrini, a motivação desses crimes ainda é desconhecida. Ainda, Paulo, né? Essa aí, por exemplo, que nós acabamos de dizer, Paulo, pode ter sido aí uma briga de trânsito, pode ter sido uma tentativa de assalto e etc, né? Só as investigações da Polícia Civil, que inclusive já começaram, que vai dizer qual é realmente a causa desse crime que aconteceu no bairro Lírio do Vale no final da noite de ontem. Um daqueles corpos que foram encontrados nas cercanias lá da penitenciária era de um fugitivo, né, Pellegrini? Sim, Paulo, trata-se de um corpo de um homem que era um dos fugitivos lá daquele confronto entre facções ocorrido aí no primeiro dia do ano. E também, Paulo, em relação a essas fugas, um outro homem foi preso ontem, estava dentro da casa dele mesmo, houve denúncia e a polícia foi lá e o prendeu. Encontraram só no dia de ontem um vivo e um morto. Pellegrini, aquele homem que foi encontrado, aquele corpo encontrado esquartejado, já foi identificado ou não? Ainda não, Paulo, ainda não. O corpo que foi, né, completamente esquartejado, dividido em 2 sacolas, na Natan Xavier, ali nas proximidades da Avenida das Torres, também proximidades da colônia japonesa, não foi identificado ainda. O corpo foi jogado pela janela de um carro, como se fosse um saco de lixo, jogaram assim, de repente alguém passou por perto e viu que se tratava de pedaços de um corpo humano. Está no Instituto Médico Legal, mas ainda não foi identificado. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar sim com essas e outras informações, dizendo, Paulo, que na zona leste da cidade já choveu durante a noite e madrugada e nesse momento o tempo apresenta a possibilidade de chuva para qualquer momento. Muito nublado aqui na área onde a unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento, aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Alberto Pellegrini, a meteorologista, prevendo 10 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. 5h54. Atenção para este comunicado urgente. A colônia de pescadores de Manaus, a Z12, está comunicando a todos os pescadores profissionais do município de Manaus que não efetuaram a habilitação do seguro-desemprego do pescador artesanal 2016-2017 para se fazerem presentes na sede da colônia dos pescadores na Rua Visconde, na Rua Vista Alegre, 32, bairro de Educandos. Todos os pescadores com e sem carteira de pescador artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura. Quem assina a nota é Miguel Oliveira Falcão, que é o presidente. Portanto, a colônia dos pescadores de Manaus, Z12, está comunicando aos pescadores profissionais do município que não efetuaram a habilitação do seguro-desemprego do pescador artesanal 2016 para se fazerem presentes na sede da colônia dos pescadores na Vista Alegre 32, no bairro de Educandos. O Queen Vitória é o maior navio da temporada de cruzeiros 2016-2017 vai atracar no porto de Manaus nesta quarta-feira, daqui a pouco às 8h da manhã. O navio é o segundo da temporada a chegar em 2017 e traz a bordo 1.997 turistas e 981 tripulantes, totalizando 2.800
978 pessoas que vão ser recepcionadas pelas equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, Amazonas Tour. No desembarque, os turistas vão se presenteados com artesanatos e guias bilíngues para se localizarem durante o passeio na cidade. O navio parte nesta quinta-feira e a temporada de cruzeiros continua até junho deste ano com a chegada de mais 12 navios. Os acadêmicos e ex-alunos da Universidade do Estado do Amazonas, integrantes do programa UEA Cidadã, com apoio e convite do Manaus Plaza, vão promover a primeira ação de prevenção e promoção à saúde. Os atendimentos serão realizados nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, das 16 às 18 horas. O público poderá esclarecer dúvidas sobre saúde em geral e fazer exames de prevenção, como aferição de pressão, exame de glicemia, levantamento do índice de massa corporal, orientações sobre a saúde bucal e escovação supervisionada. Além de participar de palestras de prevenção sobre hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis e diabetes. 3 escolas da rede estadual de ensino ainda estão com 1.238 vagas disponíveis para o ano letivo de 2017, sendo 2 de tempo integral e uma de ensino regular. Para isso, o aluno responsável deve reservar a vaga no site www.matriculas.m.gov.br por meio do aplicativo Matrículas Amazonas ou até mesmo presencialmente. A Escola Estadual Zumira Bittencourt, localizada na Rua São Cristóvão, bairro de São Jorge, é que oferece a maior quantidade de vagas, com 626, divididos nos turnos matutino e vespertino, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A unidade escolar faz parte da Coordenadoria Distrital 2. A Escola Estadual de Tempo Integral Nova do Igarapé do Passarinho, localizada na Avenida Marginal Esquerda, Igarapé do Passarinho, na Zona Norte, faz parte da Coordenadoria Distrital 7 e tem disponível 379 vagas no formato do novo ensino médio. Também atendendo ao sistema do novo ensino médio, a Escola Estadual de Tempo Integral Jacimar da Silva Gama, na Rua Paraguaçu, sem número, Petrópolis, Zona Sul, oferece 233 vagas. A escola faz parte da Coordenadoria Distrital 2. O Jornal da Manhã vai ao sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo, amigos da Difusora. Pois é, Paulo, aqui no sudoeste do estado do Amazonas, aqui bem próximo à fronteira com o estado do Acre, a cerca de 1.300 quilômetros em linha reta, distante de Manaus, mas por aqui. A Difusora também pega a enchente, Paulo, muita chuva, o Rio Juruá muito cheio, que cobre as cidades aqui da região, e tem causado aí um problema. Tem chegado aí nas áreas alagadiças, ainda não está afetando diretamente os moradores, não tem ninguém desabrigado ainda, graças a Deus, mas a água chegou e é preocupante. Mas espera-se aí fevereiro, março, aí o repiquete, para poder ter aí uma noção, Paulo, de onde vai chegar essa enchente agora de 2017. É e não é preocupante ao mesmo tempo, quer dizer, as áreas, a água já está chegando nas áreas que costumam alagar nos municípios, mas ainda não está afetando a população. Fora isso aí, Paulo, as prefeituras que estão com problemas aqui na região. Ex-prefeitos deixaram dívidas com funcionários e fornecedores e deixou aí os novos prefeitos aí com as mãos atadas, sem poder empregar as pessoas e sem poder resolver os problemas essenciais aí nas cidades, trabalhar na área da saúde, educação e principalmente na educação, Paulo. As escolas estão sucateadas na maioria das cidades e o prefeito não pode realizar as obras porque ficou aí com muita dívida e a lei de responsabilidade fiscal não permite que o administrador público saia e deixe a dívida para o outro, mas infelizmente é o que está acontecendo aqui nas cidades da região. Só para fechar, Paulo, um levantamento que foi feito aí na prefeitura de Carauari, aqui na região, o prefeito Bruno Litaif Ramalho tomou um susto. Só de contas de luz oriundas das repartições públicas de escolas, secretarias municipais, UBS e outras, a dívida ultrapassa R$324 mil só de contas de luz. E contas de água ultrapassou R$150 mil que a Prefeitura de Caruaru ficou devendo na última gestão. Fora isso, Paulo, previsão do tempo nublado aqui em toda a região do Juruá. As cidades têm chovido bastante e a previsão de chuva agora pela manhã, o sol deve aparecer somente à tarde aqui no sudoeste do estado do Amazonas. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio. Muito obrigado pelas informações aí do sudoeste do estado, 6h06. Para celebrar o Dia Nacional da Visibilidade Trans, lembrado no dia 29 de janeiro,
A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza um ciclo de palestras com o tema Políticas Públicas no Contexto da Transsexualidade. O encontro será nos dias 26, quinta-feira, e 27, sexta-feira, das 8h30 às 12 horas, no auditório do Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos, Adamor Guedes, com apoio de movimentos sociais de lésbicas, gays, transexuais, travestis e transgêneros, e da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, e de Educação, SEDUC. A Secretaria de Estado da Fazenda realiza hoje às 10 horas da manhã no seu auditório solenidade de posse do novo titular da pasta, Jorge Eduardo Jataí. No evento, o ex-secretário Afonso Lobo Moraes fará um breve relato das conquistas obtidas ao longo dos 4 anos em que esteve à frente da instituição. O novo titular da pasta, nomeado pelo governador José Melo, conforme Diário Oficial do dia 23 de janeiro, falará sobre os projetos em curso e sobre as determinações que nortearão os trabalhos desenvolvidos pela Cefaz. Informações de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Muita reclamação contra alguns bares que desrespeitam a lei do silêncio e varam madrugadas em funcionamento com som às alturas, muitas brigas e confusões. O centro da cidade, onde está localizado o maior centro comercial varejista, é onde estão também alguns desses bares que funcionam diuturnamente de domingo a domingo. O problema é que também é por onde passam a maioria das pessoas que vêm do interior para fazer suas compras ou receber seus benefícios. E aí entra o problema. Algumas meninas que frequentam esses bares costumam jogar seus charmes para cima, principalmente dos idosos, que muitas vezes não resistem e acabam ficando sem nada. Quando não aceitam a proposta, são atacados e de um jeito ou de outro acabam perdendo tudo. Ontem recebemos uma cartinha endereçada ao Jornal da Manhã que diz o seguinte: Paulo Guerra, Eduardo Silva e Pelegrini, abaixo de Deus, vocês são a nossa voz e solução. Moramos na comunidade do Arapapá e queremos fazer uma denúncia muito grave. Meu pai, de 58 anos, foi roubado em pleno dia ao passar em frente ao bar da Rose, que antes era lanche da Rose, e hoje, como o Pelegrini já falou no jornal, é conhecido como Bolero da Morte. E é onde rola de tudo que não presta. E pelo menos 2 pessoas já foram mortas, assassinadas nesse bar. Lá as pessoas idosas não podem passar, porque é cheio de homens e mulheres bêbadas pedindo dinheiro de idosos, e se não der, elas tomam e correm. E aí são protegidas por alguns homens que ficam ali no local. O bar fica localizado em frente à Praça da Prefeitura e é onde param os ônibus e as embarcações que nos levam para fazermos nossas compras. Queremos que essa matéria seja levada lá para que as autoridades possam tomar uma providência. Bem, Paulo, esse bar realmente tem sido motivo de muitas denúncias. E segundo a pessoa que escreveu essa carta, o bar é de um cabo reformado da PM. Talvez por isso que seja tão protegido. Vamos esperar que seja tomada aí alguma providência. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. À margem da lei não existe cabo nem general. José Alberto Zegdeg. À margem da lei não existe. 6h09 em Manaus. O Tribunal de Contas do Estado vai reforçar a segurança do prédio. Segundo o presidente do órgão, Ari Moutinho Júnior, apesar das ameaças não se confirmarem, não se pode deixar de considerá-las, uma vez que o tribunal tem mexido com poderosos interesses nos últimos meses. Por determinação da segurança do TCE, as entradas no local terão scanner e procedimentos de revista. 6h, agora 10 minutos, informações com J. Rai. Quando a telefonia deixar, obviamente. Buscar soluções conjuntas para a atual crise econômica e social do país é o objetivo do Encontro Amazonense de Novos Gestores, que vai ocorrer no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, nos dias 14 e 15 de fevereiro. Ao todo, 61 prefeitos que tomaram posse no dia 1º devem participar da reunião. Além dos gestores, o encontro vai reunir ainda representantes e técnicos de ministérios, bem como órgãos federais e estaduais, em uma série de palestras, oficinas e debates sobre as políticas públicas de investimentos em diversos segmentos, segundo o presidente da Associação Amazonense de Municípios, João Campelo. Agora sim, retomado o contato, J. Rai, bom dia.
Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Eu ouvia ainda há pouco o nosso companheiro Hélio Ramos falar do município de Carauari, 300 e poucos mil reais de dívida com energia elétrica, perdeu feio para cá. Só o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, tem uma dívida de quase 6 milhões para com a Eletrobras Amazonas Distribuidora, ou Distribuição Amazonas. O processo de recadastramento dos servidores da Prefeitura de Iranduba vai ser feito por etapas. A informação foi dada na noite de ontem pelo secretário da Casa Civil, George Gomes. Ele explicou que é impossível recadastrar de uma só vez todos os funcionários efetivos do município. Por isso, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, determinou que o trabalho seja feito por categorias. Nesse primeiro momento, devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento todos os vigias concursados, que são mais de 250. Por sua vez, os professores efetivos devem se recadastrar na Secretaria de Educação do município. Portanto, só as duas categorias vigias na Secretaria de Administração e professores na Secretaria de Educação. As demais categorias, segundo o secretário da Casa Civil, George Gomes, devem aguardar a convocação. O prefeito Francisco Gomes quer saber quem são e onde trabalham os servidores concursados da prefeitura. De acordo com Chico Doido, boa parte deles ganha, mas não trabalha. O prefeito disse que neste mês de janeiro não há como identificar os faltosos, mas a partir de fevereiro o controle será rigoroso e quem não comparecer ao local de trabalho vai levar falta e, consequentemente, poderá ter o contra-cheque zerado. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6 horas 13 minutos em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciará o pagamento da hora a mais referente ao período de 1º de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2012 para os servidores que trabalharam 7 horas ininterruptamente. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli. Vamos começar a pagar a hora a mais aos servidores que têm esse direito, respeitando a disponibilidade orçamentária do tribunal, bem como a lei de responsabilidade fiscal, afirmou o presidente. A carga horária foi questionada oficialmente em agosto de 2011. O direito de os servidores receberem essa hora trabalhada foi reconhecido nas gestões dos desembargadores Ari Moutinho e Graça Figueiredo. Em 2016, o mercado de bicicletas sofreu uma retração de 11,5% para as fabricantes do polo industrial de Manaus devido às dificuldades do contexto econômico nacional. Em dezembro do ano passado, 15.245 foram produzidas, volume 77,9% abaixo do registrado no mês anterior, 68,8 mil unidades. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. Em 2016, o mercado de bicicletas sofreu uma retração para as fabricantes do polo industrial de Manaus devido às dificuldades do contexto econômico nacional. Entretanto, o otimismo em relação à melhora na economia e na estabilidade política do país contribui para prever uma recuperação de volumes no setor em 2017, afirma João Lugero, vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo. A advogada Camila Uyara Vieira Alves foi detida nesta terça-feira suspeita de tentar passar uma quantia em dinheiro para um detento no complexo penitenciário Anísio Jobim Compage. A advogada Camila foi detida em flagrante e levada ao 19º DIP para prestar esclarecimentos. Segundo o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Cleiton Rabelo, a advogada foi flagrada ao tentar entregar R$300. Um documento expedido nesta terça-feira pelo juiz Luiz Carlos Valois autoriza a entrada de Camila Uyara para visitar o preso Josiel Silva de Souza. A entrada de uma outra advogada também foi autorizada no mesmo documento, mas ela não teve acesso ao preso. 6 horas 15 minutos em Manaus.
Familiares de detentos mortos nas rebeliões registradas em presídios de Manaus foram ouvidos ontem por membros de uma comitiva da Secretaria Especial dos Direitos Humanos ligada ao Ministério da Justiça e Cidadania. A reunião com os familiares aconteceu logo após a visita da comissão ao complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage e a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa na capital. A crise carcerária resultou na morte de 65 detentos. A reunião foi feita a portas fechadas. De acordo com a assessoria, o objetivo do encontro foi ouvir presos e familiares para discutir a situação de pessoas em restrição e privação de liberdade. De acordo com o subdefensor-geral Antônio Cavalcante, o procedimento de escuta é apenas um dever do Estado. A comissão deve se reunir com representante da Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, da Defensoria Pública do Amazonas, DPAM, e de demais órgãos do sistema de justiça. Eles ficam até esta quarta-feira aqui em Manaus. O Ministério Público do Estado cobrou a desativação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa na 7 de setembro até abril deste ano. A unidade foi reaberta para receber 247 presos ameaçados de morte após o massacre que deixou 64 detentos mortos em presídios da capital. O procurador José Marques diz que a situação do local continua deplorável. Na manhã de ontem, Marques acompanhou uma revista realizada na unidade prisional. Homens do batalhão de choque, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano e outros 100 militares fizeram uma varredura em busca de drogas e outros objetos ilícitos. O procurador José Marques disse que durante a inspeção foi possível constatar que as instalações permanecem sem condições de abrigar os presidiários. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, recebeu indulto e teve extinção da pena de prisão de mais de 11 anos, extinta nesta quarta-feira. O Tribunal de Justiça do Amazonas, com base no parecer favorável do Ministério Público do Amazonas, concluiu que o ex-político se enquadrava nos requisitos do perdão presidencial, cujas regras foram estabelecidas pelo presidente Michel Temer. Adail cumpria a pena por exploração sexual de crianças e adolescentes, coisa pequena, entre outros crimes, em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Os supostos casos de pedofilia em Coari foram revelados em reportagem do programa Fantástico da Rede Globo em janeiro de 2014. A sentença foi assinada pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois. Na decisão, o magistrado cita que o ex-prefeito de Coari tem bom comportamento carcerário e atende os requisitos do decreto presidencial que trata do indulto presidencial. A aplicação do indulto que extingue a pena de Adail Pinheiro também teve manifestação favorável do Ministério Público. O magistrado explicou que cabe ao juiz declarar se o apenado se enquadra na hipótese de perdão presidencial. O decreto presidencial prevê que o indulto seja concedido nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a 12 anos, desde que tenha sido cumprido 1/4 da pena, se não reincidente, ou 1/3 se reincidente. O decreto presidencial prevê que o indulto seja concedido nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a 12 anos. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, noite, madrugada, considerada muito tranquila no setor de urgência e emergência do pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, queda de moto. Uma outra pessoa deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Também no pronto-socorro 28 de agosto, um homem deu entrada vítima de agressão física. A motivação da agressão não foi informada, mas esse homem pegou um couro e deu entrada por volta de 23 horas, era a noite de ontem. No pronto-socorro João Lúcio, a exemplo do pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação tranquila durante a madrugada. Entretanto, Paulo Guerra, tem crescido muito o número de atendimentos no setor de clínico do pronto-socorro. Muita gente aí com sintomas da virose. Aproximadamente entre 700 e 800 pessoas atendidas por dia nessas duas unidades de saúde. É 700 para lá e 700 para cá. Somando os dois, dá quase aí 1.500 pessoas por dia atendidas nessas duas unidades de saúde. A grande maioria com os sintomas da cruel tal da virose, que deixa o peão todo quebrado.
Equipe policial da Delegacia Interativa de Tefé, a Secretaria de Segurança também trabalhando no interior do estado, prendeu 2 homens com envolvimento na morte do senhor Raimundo Ronei Silva Marinho. A vítima, 30 anos, e foi morta a golpes de teçado e acabou decapitado. A ação foi comandada aí pelo delegado titular, doutor Renato Simões, que cumpriu os mandados de prisão. Tá aí mais um grande trabalho da polícia que prendeu aí o Lauro Ayrton da Silva Sena, 23 anos, bandido, matador, decapitador, esquartejador. E o comparsa dele, Adrisson de Souza Ribeiro, de 21 anos. Tá aí, eles foram presos e agora vão para trás das grades depois de matar, depois de assassinar e esquartejarem a vítima lá no município de Tefé. Secretaria de Segurança, por determinação do governador José Melo, agindo forte em todo o estado. Uma dupla armada foi contida por policiais na área da zona leste da cidade. 2 menores estavam com arma. A polícia chegou junto e prendeu os 2 bandidos. Mais ação aí da polícia, que fez um grande trabalho, sem dúvida nenhuma, durante toda a noite e madrugada. Um menor de 17 anos foi apreendido após abordagem na Rua do Porto, no bairro da Compensa. Ele foi encontrado, em posse dele tinha também porções de cocaína, de ox, além de R$55. Ou seja, ele estava vendendo bagulho até chegar os policiais da 8ª SICOM e tirarem de circulação e prenderem esse bandido. Um carro foi recuperado pela polícia militar na rua, ao comando nas ruas do coronel Walter Cruz, o subcomandante-geral da Polícia Militar, vem acompanhando todas essas ocorrências. E um veículo Fiat Uno foi recuperado pela polícia no bairro Jorge Teixeira. Os homens estavam em posse desse veículo. Tudo aconteceu ali nas proximidades também do bairro Rio Piorini. Nelson Gonçalves foi preso. O Nelson Gonçalves, de 33 anos. Boemia que me tem. Não, esse daí não. Esse daí cantava, o outro é vagabundo. O vagabundo Nelson Gonçalves Marinho Neto, 33 anos, foi detido após abordagem na Avenida Tefé, no bairro do Japim, lá pertinho da Japinlândia. Ele foi encontrado com um revólver calibre 38, estava inclusive com numeração raspada, todo errado. Daí chegaram os policiais da Força Tática e prenderam o Nelson Gonçalves, a que me tem de regresso para a cadeia. Ele volta para a cadeia, o Nelson Gonçalves da Japinlândia. O Nelson Gonçalves, aquele que cantava muito, era lá de fora. O daqui da Japinlândia não vale nada, é ladrão, é assaltante, estava com arma, pronto para roubar e foi detido pela polícia. Parabéns aos policiais da Força Tática, que não dispensaram nem mesmo o Nelson Gonçalves. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Perseguição, tiro e morte no bairro Lírio do Vale. Passava de 23 horas quando um EcoSport de cor prata estava sendo perseguido por uma moto. 2 homens estavam nessa moto. De repente o da garupa começou a atirar no carro. A vítima, o que estava na frente, o que estava no carro, começou a acelerar cada vez mais. De repente ele perdeu o controle do veículo, passou por cima da sarjeta e atropelou, esmagou uma moto. Nesse momento o carro não tinha mais como andar. Os motoqueiros se aproximaram e dispararam 4 balaços no corpo desse homem, que acabou morrendo na hora. Ele era um microempresário e tinha 36 anos de idade. A motivação do crime ainda é um mistério. Será que foi uma briga de trânsito?
Será que foi uma tentativa de assalto? Só as investigações da polícia, que já estão em curso, é bom que se diga, vai dizer o que foi que aconteceu realmente em relação à morte desse homem lá no Lírio do Vale. O Departamento de Perícia Técnica e Científica esteve no local ao comando do Dr. Jefferson Mendes e já fez os primeiros procedimentos de perícia, e a Polícia Civil também já iniciou as investigações. Bairro Jorge Teixeira, mais precisamente na Rua Arruda. Eram 1h da madrugada de hoje, quando um rapaz de 18 anos de idade foi abordado pelo motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma era um homem vestido de preto. Ele montou em seu cavalo do cão e acelerou sua motocicleta. Vum! Ninguém sabia, mas ali em cima do cavalo do cão vinha o espírito da morte. Chegou próximo ao rapaz. O homem disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu. A campainha está falhando. Será que alguma estátua mexeu na minha campainha? O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 83 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1599, prêmios acumulados nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas 06, 07, 25, 28 41 e 46. Segundo sorteio, 16, 21, 23, 38 41 e 46. A quina no concurso 4.293 saiu para um apostador de Porto Alegre, que vai receber R$2.2.882 e quebra 15 centavos. A quadra saiu para 85 apostas, cada uma leva R$4.618,13, e as dezenas sorteadas na quina concurso 4.293 foram estas: 01, 02, 16 29 e 52. 01 02 16 29 e 52. Time Mania, concurso 985. Time do coração foi o Rio Branco do Acre. E teve um apostador que acertou o prêmio acumulado de R$17.300.135,58 da Time Mania. Ele é de Boqueirão do Leão. Além do Leão ser brabo, ainda tem o Boqueirão do Leão, lá no Rio Grande do Sul. 6 dezenas acertadas, 22 apostas ganhadoras, o prêmio R$12.421,75. Vamos saber as dezenas que o apostador de Boqueirão do Leão acertou? 01, 10, 11, 13, 36 49 e 66. 01, 10, 11, 13, 36 49 e 66. Vamos finalmente à Lotomania, concurso 1273, que acumulou 19 acertos, 10 apostas, R$31.752,20. 18 acertos, 130 apostas, o prêmio R$1.526,55. 17 acertos, 1.242, 159,78 é o prêmio. 16 apostas, 16 acertos, 8.160 apostas ganhadoras, o prêmio R$24,32. 34.801 apostadores vão receber 5,70 porque acertaram 15 números. Imagine só, ninguém ganhou na Lotomania, mas um cara zerou a aposta. Se tivesse jogado em espelho, teria ganho nas duas pontas. Ele vai se conformar porque foi bisonho e não jogou uma aposta a espelho. R$158.761,01. Ele é lá do Rio Grande do Norte, de Natal. E as dezenas sorteadas foram 04, 08, 10, 21, 24, 25, 31, 38, 53, 58, 59, 61,
64 66 72 73 76 79 92 e 97. Agora 6h38 em Manaus. Esportes. O zagueiro Pepe deverá ser mais um a seguir caminho do futebol chinês. Segundo a Rádio Espanhola Cadena Cop, o atleta irá se transferir em junho para o Hebei Fortune. Seu salário anual seria de 15 milhões de euros, cerca de 51 milhões anuais, o triplo do que paga atualmente o Real Madrid. O jogador de 34 anos terá seu contrato atual com o Real finalizado no dia 30 de junho e desta maneira está liberado para negociar com qualquer equipe desde o dia 1º de janeiro. Pepe é brasileiro. Os jogos de ontem pelo Campeonato Carioca. Campos 2, Tigres 2. Cabo Friense 4, Portuguesa 1. Bom Sucesso 2, Nova Iguaçu 5. Pela Primeira Liga, Fluminense 3, Criciúma 2. Com a classificação hexagonal final conquistada de forma antecipada, a seleção brasileira se deu ao luxo de entrar em campo ontem à noite com um time misto para encarar a Colômbia pela 4ª rodada da primeira fase do Sul-Americano Sub-20. O resultado foi um jogo preguiçoso, de raras oportunidades de gol, mas que aos 41 do segundo tempo viu uma bola na rede. Em lance confuso do goleiro Cleiton, Valência garantiu 1-0 no placar e colocou os colombianos de volta à briga por uma vaga na próxima fase. Assim, a Colômbia venceu a seleção brasileira por 1-0. Corinthians e Batatais se enfrentam no final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o principal torneio das categorias de base do país. A partida começa às 16 horas no Pacaembu. Hoje é feriado porque é aniversário de São Paulo. Brasil e Colômbia jogam no Rio às 21h45, partida amistosa em homenagem às 71 vítimas da tragédia do voo da Chapecoense. O Brasil deverá jogar com, entre outros jogadores, com William Arão, Robinho, Dudu e Diego Souza como titulares. Últimas notícias. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu hoje em baixa do mercado de futuros de Londres, cotado a $55,35, baixa de 0,16% em relação ao fechamento da sessão anterior. A aeronáutica fez uma análise preliminar do gravador de voz do avião que caiu em Paraty, no Rio, e informou que não aconteceu nenhuma anormalidade nos sistemas da aeronave. A corporação divulgou ainda que o gravador não inclui só informações de voz, mas também outros sons importantes para a investigação. O acidente vitimou o ministro do STF, Yuri Zavascki, e mais 4 pessoas. O estado de saúde da ex-primeira-dama Maria Letícia é considerado grave e as próximas horas serão decisivas na evolução do quadro. Ela passou por uma cirurgia na tarde desta terça-feira em São Paulo. O ex-presidente Lula ficou ao lado da mulher. Ela está sedada e respira com a ajuda de aparelhos. Na tarde de ontem, ela passou por cirurgia e Dona Marisa sofreu um acidente vascular hemorrágico em casa. Ela chegou ao hospital consciente. O chefe da equipe médica da ex-primeira-dama disse que a cirurgia foi bem sucedida, mas que o quadro é bastante delicado. Para isso, as próximas 24 horas serão decisivas para ela. A presidente da STF, Carmen Lúcia, autorizou os juízes que trabalhavam com o ministro Teori Zavascki a dar continuidade aos trabalhos que estavam previstos para esta semana na Lava Jato. Será escolhido o depoimento de alguns dos executivos e ex-executivos da Odebrecht. A decisão da ministra tem o objetivo de não atrasar o andamento dos processos da operação. A Justiça dos Estados Unidos recusou conceder liberdade sob fiança para o brasileiro Kleber Rocha, detido com quase 20 milhões de dólares, cerca de 63,5 milhões de reais, escondidos debaixo de um colchão no estado de Massachusetts. Kleber Rocha é acusado de conspirar para cometer lavagem de dinheiro e teve seu dinheiro confiscado em 4 de janeiro. Mais de 660 trabalhadores foram resgatados pelos grupos móveis de combate ao trabalho escravo em 2016, segundo dados do Ministério do Trabalho. O número é o menor desde 2000, quando 516 pessoas foram resgatadas em trabalho análogo ao escravo. Em relação a 2015, cujo número de resgate foi de 1.010, a queda foi de 34%. Segundo dados da pasta, Minas Gerais é o estado líder das libertações, 141, que representa 21% do total do país. O estado aparece em primeiro lugar desde 2013, quando desbancou o Pará, que em 2016 está em terceiro lugar com 77 resgatados. Mato Grosso do Sul, com 82, é o segundo. Promotores panamenhos informaram que iniciaram 17 pessoas, incluindo vários empresários e ex-funcionários do governo,
por lavagem de dinheiro como parte do caso envolvendo milhões de dólares em subornos pagos pelo Grupo Brasileiro de Engenharia Odebrecht. A procuradora-geral Kenia Porcel se recusou a identificar os acusados, mas a imprensa local informou que entre os nomes estão 3 ex-funcionários do ex-presidente Ricardo Martinelli, que atualmente vive nos Estados Unidos e está sendo investigado separadamente por corrupção no Panamá. Uma menina síria que se tornou famosa por seus tweets durante o cerco a Alepo lançou um pedido de ajuda para as crianças sírias em carta aberta enviada ao novo presidente americano Donald Trump, informou a BBC. Sou uma das crianças sírias que sofreu com a guerra na Síria, escreveu Bana Al-Labed, de 7 anos, evacuado em dezembro de Alepo para a Turquia, em uma carta transmitida por sua mãe à BBC e citada pela rádio na noite de terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará nesta quarta-feira suas primeiras medidas de segurança interna, que incluem a construção de um muro na fronteira com o México, uma das principais promessas de campanha do republicano. O presidente deve assinar as ordens executivas em cerimônia do Departamento de Segurança, cujo novo titular, o general reformado John Kelly, teve sua nomeação confirmada pelo Senado. A China quer dialogar com o novo governo norte-americano para administrar disputas e promover relações bilaterais, mas tendo como base o respeito aos interesses fundamentais de cada país, como o princípio da China única, de suministro chinês de relações exteriores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irritou Pequim antes mesmo de assumir a presidência ao lançar dúvidas quanto ao princípio da China única, sob o qual Washington reconhece a posição de soberania de Pequim sobre Taiwan. As equipes de resgate recuperaram nesta quarta-feira outros 3 corpos do hotel soterrado por uma avalanche de neve na semana passada no centro da Itália, subindo para 21 o número de mortos até o momento. 8 pessoas ainda estão desaparecidas. O grão-mestre da Ordem de Malta, Matteo Fessing, aceitou renunciar ao cargo a pedido do Papa Francisco, que informou a organização depois de um mês de confronto com a Santa Sé. Na terça-feira à tarde, o Papa recebeu o grão-mestre e pediu a ele que renunciasse. Ele aceitou, afirmou um porta-voz. O britânico Matthew Festing, que ocupava um cargo de caráter vitalício, ainda deve se reunir com o Conselho Soberano para que a sua demissão seja efetivada. Pelo menos 8 pessoas morreram nesta quarta-feira e outras 22 ficaram feridas em um ataque realizado por um comando do grupo jihadista Al-Shabaab no hotel Daia, em Mogadíscio, capital da Somália, onde aconteceu um intenso tiroteio, segundo informaram a agência F e fontes do governo. Após a explosão de um carro-bomba na porta do hotel, os terroristas entraram em seguida no local e dispararam indiscriminadamente. Minutos depois, detonaram outra bomba nas imediações, deixando várias vítimas, entre elas alguns jornalistas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoje que vetará a entrada no país de cidadãos de alguns países muçulmanos por um mês e da maioria dos refugiados nos próximos 4 meses. As medidas deverão ser apresentadas após uma reunião do Departamento de Segurança Interna, dizem membros do novo governo, ao jornal The Wall Street Journal e as agências Associated Press e Reuters. Estudo divulgado nesta quarta-feira pela entidade Transparência Internacional aponta que o Brasil fechou o ano de 2016 em 79º lugar entre 176 países em ranking sobre a percepção de corrupção no mundo. Além do Brasil, estão empatados em 79º lugar Bielorrússia, China e Índia. O ranking leva em consideração a percepção que a população tem sobre a corrupção entre servidores públicos e políticos. Quanto melhor um país está situado no ranking, menor é a percepção da corrupção por seus cidadãos. A pontuação do ranking vai de 0 extremamente corrupto a 100 muito transparente. Segundo o estudo da Transparência Internacional, o índice brasileiro em 2016 é 40, 2 pontos a mais do que em 2015, quando foi 38. Apesar da melhora na pontuação em 2016, o Brasil caiu 3 posições em comparação com 2015. Os países que lideram o ranking da corrupção são Dinamarca e Nova Zelândia, com índice de transparência de 90. Entre os 5 países mais bem avaliados também estão Finlândia com 89 pontos, Suécia com 88 e Suíça com 86 pontos. De acordo com o ranking da Transparência Internacional, a Somália, com 10 pontos do ranking, é o país com maior percepção de corrupção dentre as nações analisadas. O país africano ocupa a última posição no ranking pelo 10º ano consecutivo. Agora 6h52 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. O presidente do Peru diz que o Odebrecht deve vender projetos e deixar o país. A Folha de São Paulo. A aeronáutica indica desorientação de piloto em acidente com teoria. O Estado de São Paulo. Janot pede ao Supremo urgência em homologação da delação da Odebrecht. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sisu tem mais de 1 milhão de inscritos no primeiro dia. Valor Econômico. Polícia Federal encontra indícios de crime em gasto da chapa Dilma Temer. Estado de Minas. Número de mortes por febre amarela chega a 38. Óbito investigado no sul de Minas. Recife, Jornal do Comércio. Jovem é mordido por filhote de tubarão na praia de Boa Viagem. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça nega liberdade a 14 policiais acusados de participar da chacina de Messejana. 0 hora, Porto Alegre. Trump acredita que milhões votaram ilegalmente nas eleições americanas. O Brasil Econômico. Financiamento imobiliário tem queda de 38,3%. Edições impressas locais. Agora. Advogado suspeita de entregar dinheiro à presa no Compage. Jornal do Comércio. Indústria de bicicletas aposta em retomada. A crítica. Pedofilia, pena extinta. Perdão presidencial para Adair Pinheiro. Em tempo. 450 milhões para a nova matriz econômica. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagem de J. Rai, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.